O reino de Caedwen era uma monarquia hereditária que usavam o ducati como sua moeda nativa. Eles eram parte dos 4 maiores reinos do norte, ao lado da Teméria, Redânia e Aerdin. Era governada pela dinastia do Unicórnio, a família Unicórnio, um dos poucos reinos que mantiveram uma única linhagem no trono desde a sua fundação. Caedwen era conhecida por suas montanhas gigantescas, o seu clima frio e intenso, juntamente com as suas várias florestas dentro das fronteiras de seu território. A economia de Caedwen era baseada em videiras e uma indústria de vinícola. E a capital de Caedwen é a cidade de Ard-Carharg. O emblema nacional de Caedwen era um unicórnio negro cercado por um escudo feito de ouro. Isso remonta desde a fundação do reino, que eu vou contar para vocês agora a história resumida de todos os governantes. O primeiro rei de Caedwen e seu fundador foi um guerreiro muito talentoso chamado de Viduca. Ele era descendente dos primeiros humanos que conquistaram os territórios da Redânia e alegava ter sangue real correndo em suas veias. Depois de fracassar em dominar as cidades de Oxenfurt e Novigrad na Redânia, Viduca estava vagando por essas montanhas quando ele viu um unicórnio negro no topo de uma montanha bem no meio da região. Entendendo isso como um sinal dos deuses, Viduca fundou o reino de Caedwen e declarou guerra contra a Redânia, acabando com a expansão imparável da Redânia de uma vez por todas, antes que eles acabassem dominando o norte inteiro. A dinastia do unicórnio é bem misteriosa no universo de The Witcher, tá? O próximo governante que a gente conhece é o rei Dagread. Ele apareceu na série da Netflix quando o Vesemir ainda era jovem, mas a gente não sabe quase nada sobre ele, apenas que ele é o pai do rei Benda. Acontece que Benda foi o nome de vários reis de Caedwen, então não dá pra ter certeza de quantos tiveram e qual ele é o pai. Então eu vou citar aqui pra vocês o mais famoso deles, que eu acredito que era o filho do rei. O rei Benda foi um dos reis de Caedwen. Ele casou a filha dele com o rei Corbett de Cintra, mas ele queria romper essa aliança com Cintra pra salvar sua filha, depois que ele descobriu que ela era maltratada pelo marido frequentemente e era humilhada por uma sequência de traições. Ele também estabeleceu várias negociações de paz no seu governo e foi um dos melhores governantes de Caedwen, lembrado por vários anos depois da sua morte. O rei Dagorad, ele era filho do rei Benda, mas a gente não tem nenhuma informação sobre ele. O rei Hadowit II, não confundam com Hadowit, tá? Aqui é Hadowit. Ele foi um dos reis de Caedwen que conspirou contra os bruxos. Ele tentou matar toda a escola do gato e a escola do lobo, começando um massacre, mas a gente não tem mais informações sobre ele. O rei Henselt foi o último rei de Caedwen, da linhagem do unicórnio. Ele foi o último descendente do fundador, o senhor de Ard-Carharg, arquiduque de Banard, e por muitos anos ele se envolveu em uma guerra contra o rei Demawend III pelo controle de Lormark. Henselt também foi o arquiteto do plano de exterminar os não-humanos da região do Pontar, Gwenlet e o rio Buina. Ele era bem preconceituoso. Ele ostentava uma barba cheia que se orgulhava muito e tinha olhos pequenos descritos como penetrantes. Seus conselheiros eram o feiticeiro Wilfried Henk e a feiticeira Sabrina Glevissig. Ele foi o último rei de Caedwen na linhagem canônica dos livros. Na continuação não canônica dos jogos, ele acaba morrendo em uma guerra contra Nilfgaard e Caedwen acaba se tornando uma província do Império.